Então pá, anda a ouvir esta conversa fiada, porque a Juliana chegou! Segue o fio! Eu cheguei! Hoje eu vou trazer uma grande amiga minha, uma amiga do meu coração, assim, um dos melhores presentes que Portugal me deu, para a gente falar sobre comunicação não violenta. A gente se conheceu no contexto de trabalho, mas a nossa relação já se expandiu para muito além disso. E eu quero trocar ideia com ela sobre a comunicação não violenta, porque acho que para nós duas essa ferramenta foi um caminho, uma ferramenta que a gente usou para autoconhecimento também e que a gente pode usar em situações de estresse, situações em que a gente não sabe muito bem como se comunicar. E como a ideia desse podcast é a gente falar sobre diversidade, então falar com pessoas diferentes da gente, eu achei que falar sobre comunicação não violenta poderia ser uma ajuda, né, para encorajar as pessoas a conversarem com pessoas diferentes, a se colocarem aí no mundo de maneira respeitosa, para que essas conversas possam acontecer. Então, bora começar mais uma conversa fiada. Segue o fio. Vamos lá, Lili, obrigada. Sua linda, por ter aceitado. Eu sei que você fica nervosa com gravação, mas acho que aos pouquinhos você vai ver que é tranquilo. Obrigada. Obrigada, meu bem. Obrigada eu por este convite. O meu coração está aqui assim a bater. Ainda bem que o som não grava isto, mas tenho a certeza que a conversa vai ser boa e lá para o final vou querer continuar e não vamos querer parar a gravação nunca mais. Por isso, controla o tempo, por favor. Bem lembrado, vou até colocar meu timer aqui, porque senão eu já sei que eu me embolo. Ô, Lili, para a gente começar, deixa eu te perguntar, a pergunta clássica desse podcast é você já com os copos num bar, você fica especialista em quê? Em rir e não conseguir conversar, porque com copos e álcool só isso. É verdade, você fica muito risonha. É os nervos e o álcool, é isso, só rir e não falar em nada. Mas, assim, acho que eu gosto de dizer que a minha parte artesanal e as mãos é a parte que mais me toca neste momento. Então, assim, o fora de horas, com os copos, vai ser sempre algo muito relacionado assim, com bem-estar, com tranquilidade, com artes manuais, e acho que é isso. E você também vira meio especialista em vinho, eu acho. Em quê? Vinho, Fui. ela sabe sugerir rótulos e tudo mais, dos mais baratos aos mais caros. Eu já tive essa experiência dessa consultoria aí. Sério? Eu acho que eu gosto muito de vinho, é assim, sem dúvida das bebidas que eu mais gosto. E Portugal tem assim uma vasta quantidade de vinhos super bons, então Aprendi a é uma beber aqui maravilha. vinho. Aliás, para quem está curioso com a bebida que eu andava bebendo nos últimos episódios, que era a ginja, foi a Lili que me deu de presente. Não vamos Caraca, falar sobre isso. foi um presente, foi um presente. Não, depois o povo vai bater na casa da Lili. Lili também quer. Gente, é muito bom. Muito bom. Eu nem gosto muito de bebida doce, mas a ginja Não. que a Lili trouxe, altamente recomendado. É um presente para ti, que foi um presente que me deram, então não me peçam receita. E não peçam muito, porque também já não há muito. Tá difícil de achar, tá difícil, fornecedor, tá difícil. Ô, Lili, para quem está ouvindo a gente, como é que você se descreveria? Como é que eu me descreveria? Assim, uma rapariga pequenina, com uma sardinha, uma cena que a gente tem que dizer cá em Portugal dessa forma. Tenho 1,56 m. Eu sou uma pessoa com um tom de pele escura, então gosto-me de descrever dessa forma, pequenina e tom de pele escura. E acho que sou assim uma pessoa amigável. Eu acho que gosto de dizer isso. Eu acho que as pessoas vão fácil comigo e eu vou fácil com as pessoas. E acho que é isso. Ele é um E sim. amorzinho. É magrinha, tem cabelo escuro, usa óculos. Uso óculos.
óculos azuis, que dizem que está na moda, óculos mais, cabelo médio, escuro, castanho escuro, e umas unhas vermelhas lindas. O que é que eu vos posso dizer mais? Acho que é isso. É isso. Ô, Lili, e você se considera uma pessoa que foge de conflitos? Sim, sim. E você acha que a CNV de alguma maneira te ajudou? Não sei, agora conseguia recordar assim uns 3 ou 4 momentos, experiências, não podemos dizer asneira, depois não? Pode. Pode? Pronto. 3 ou 4 experiências assim, lixadas, fodidas mesmo, que a CNV me ajudou, e numa perspectiva ao início, a gente depois pode contar mais, mas ao início acho que me ajudou a perceber, ok, a entender eu mesma essas situações e como eu me senti, e acho que só numa segunda fase, se quiseres chamar assim, numa fase posterior, é que eu acho que consegui ter, expor, sabes o que eu quero dizer? Numa primeira perspectiva, interiorizar o que eu senti, e numa segunda expor isso, sabes? Eu gosto de Começar falar. a usar para fora, né? Eu acho que a CNV tem para mim, teve esses 2 momentos, em que um foi um momento muito interiorizado, de autoconhecimento, e um segundo momento, que acho que eles não têm início nem fim, né? Um segundo momento de expor, sabes? Acho que foram incríveis esses 2 momentos, essas 2 experiências. E como é que você conheceu, então, para a gente começar? Como é que você conheceu a CNV? Isso tu é que tens que começar a dizer como é que eu conheci a CNV. É interessante porque, nossa, eu nunca me lembro o nome do rapaz que tu convidaste para Renato. O Renato. Eu não sei porque eu estou sempre na cabeça que ele é Marcelo. Desculpa, Renato. Renatinho Macedo. Por favor, depois deixa lá o link do Instagram dele ou qualquer coisa, tá? Deixa. Porque, exato, eu recomendo também. Eu lembro, então, tu convidaste ele para vir fazer uma talk na nossa equipa, não foi? Sobre comunicação não violenta. E eu lembro, eu vou ser sincera contigo, eu não me lembro de muitas coisas que ele disse, mas eu lembro da minha sensação, assim, da minha emoção no final e do que eu disse. Sim, foi ajuda-me, porque se eu não me lembro o que é que ele disse, tá bem? Mas assim, no final, eu lembro-me de ficar estupefacta como e eu sou uma pessoa que eu me preocupo como é que os outros que estão à minha volta se sentem. Assim, eu tenho muito, muito cuidado, e eu fiquei com uma sensação que eu falei errado a vida toda. Isso, eu lembro muito, eu acho que é das coisas que eu mais lembro também, minha memória é uma merda, eu lembro muito da tua cara, assim. E aí eu fiquei preocupada com a tua cara, que você estava com uma cara do tipo assim, caralho, me deram uma coça agora. Você estava com uma cara de que tinha levado uma costa. E eu lembro de você compartilhar. Caraca, eu feri muita gente no meu caminho. E isso também ficou muito marcado para mim, porque eu também conheci o CNV por causa do Renato. Eu acho que eu já tinha ouvido falar do nome, assim, mas eu e o Renato, a gente trabalhava junto antes. E daí ele fazia talks na empresa, assim. E daí eu assisti uma dessas e também foi assim, mudou minha vida. E aí eu falei, caramba, preciso aprender um pouco mais sobre isso e praticar, porque estou machucando muita gente no meu caminho. Só que ao contrário de você, eu acho que eu não tinha muito essa consciência de me preocupar tanto com o outro. Eu usava uma máscara de sou sincerona, é assim o meu jeito. Então eu sou sincera e foda-se o que o outro está sentindo, sabe? E aí eu acho que, mas eu ouvia muito feedback das pessoas, de, tipo, você tem muita coisa legal para falar, mas você fala de uma maneira, sabe? Então esse era um feedback que me irritava profundamente, que eu falava, eu quero ser ouvida, eu quero que as pessoas escutem o que eu estou falando, mas a forma como eu falava já por si só já era um bloqueio para as pessoas me ouvirem.
E daí eu vi, saber um pouco mais sobre isso me transformou, eu acho também. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a CNV, a não ser quando tu te juntaste à nossa equipa, né? Mas para mim, assim, a maior mudança, o maior abrolhos naquela sessão é que, assim, eu gosto de observar as pessoas. Tu conheces, não é? Eu gosto de observar, quem não me conhece, desculpa. Eu gosto de observar as pessoas, eu gosto de saber que consigo retribuir, né? Conversar com as pessoas, assim, respeitando-as, mas naquele momento, assim, eu acho que sempre eu pus em causa, imagina, eu lembro-me que nos dias a seguir foi um turbilhão de emoções, de desconfiança de mim própria, de frustração, porque eu disse um dia, tipo, é como se fosse uma lente nova e é como se Eu fosse tipo, amo essa analogia. nossa, a primeira semana ou segunda ou terceira semana foi como eu começasse a ver. Agora imagina, né? Uma pessoa que começa a ver, tens uma lente roxa, né? E colocaram-te outra lente por cima. Imagina começares a aprender a utilizar essa lente. Então as primeiras semanas para mim foram de muita descoberta, mas ao mesmo tempo muita frustração por aprender que às vezes o que eu pensava que estava a fazer nem é correto, mas que estava a fazer bem, que estava a cuidar de outro, às vezes tinha maltratado o outro, sabes? E isso para mim foi assim a cena mais chocante nos dias a seguir. Nossa, foi uma experiência muito enriquecedora e que doeu, na verdade, assim, doeu mesmo. E doeu porque você se importava, né, Lili? Porque só dói se É, você quer fazer, tipo, se você quer respeitar o outro. E por isso é, que eu acho que assim, eu queria muito chamar você, porque eu podia ter chamado o Renato, por exemplo, também. Renatinho, um beijo para você. Mas eu acho que a tua experiência ela foi tão profunda, sabe? Foi tão legal ver você passar por isso, que eu falei, putz, acho que a Lili, muitas pessoas podem se identificar com o que a Lili passou, e também se abrir para viver isso, porque na verdade, como você falou, dói, né? Porque o convite da comunicação não violenta, eu acho que é um primeiro tabu que a gente pode talvez quebrar, é que as pessoas ouvem o nome comunicação não violenta, já acham que não vou me comunicar de forma verdadeira, não vou me comunicar de maneira sincera, quando, na verdade, o primeiro convite da comunicação não violenta é olhar para a gente como a gente se sente, né? E por isso é sim, tão verdadeiro, por isso dói, né? sim. É assim, eu depois mais tarde fiz uns cursos assim, já um bocadinho a olhar mais para a teoria, né, da comunicação não violenta. E uma das coisas que eu mais gosto de falar, e acho que foi isso que me transformou, que conectarmos com a nossa humanidade. Então repara que é tipo, a nossa é para dentro, principalmente, sabes? E a minha experiência é mais essa, é a comunicação interior, sabes? O tu conheceste a ti próprio. Assim, eu acho que a primeira vez que experimentei alguma coisa, não tipo, a nível profissional, que nós fizemos algumas experiências na equipa e isso, mas assim, a nível pessoal, foi sentar-me e tentar perceber que emoções, é, que sentimentos e que pedido é que eu tinha para fazer com o meu namorado, sabes? Tipo, no fim de uma discussão, o que é que aquilo tinha solucionado, percebes? E então assim, a minha experiência acaba por ser maioritariamente, eu acho, nesta fase de me conhecer a mim própria, neste caso, sabes? De autoconhecimento. E depois, pronto, já estou a repetir, desculpa. E depois o para fora, né? Tipo, como é que tu expões isso? E posso contar uma vez, pá, para mim foi assim, brutal. Bruto, assim mesmo, acho que foi assim, o dia mais que eu disse mais feliz, nossa, o efeito que tem.
Um deles foi um feedback que nós fizemos em conjunto. Eu não sei se te recordas disso. Lembro. É, Para mim nós, também foi muito marcante esse feedback. sim, então deixa contar um bocadinho da Conta, experiência, Lili, acho que faz conta. sentido. Vou contar duas, né? Essa experiência é que estavam a acontecer situações que estavam a magoar, né? Outra pessoa estava a magoar e a magoar-nos a nós como pessoas dentro da equipa, né? E nós juntámos para escrever um feedback com base nos componentes da comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Nossa, agora está em inglês e português tudo misturado. E nesse momento que nós nos juntámos, sei lá, era eu, tu, o Romerito, obrigada Romerito, porque foste também um grande impulsionador da comunicação não violenta no nosso grupo e em mim, mas pronto, a Patrícia, bem, não interessa, a nossa equipa, não é? E a Joana, e nós juntarmos para construir aquele feedback e prepararmos para entregar um feedback verdadeiro, certo? Um feedback com base nos factos, no que é que tinha acontecido, no impacto, né, nos nossos sentimentos, e qual é que era, com clareza, qual é que era o pedido que nós tínhamos para fazer a esse colega. Assim, para mim isso foi uma experiência assim muito enriquecedora e que mudou muito a minha vida naquele momento. E eu acho que esse momento, assim, se eu pudesse selecionar um momento em que para mim foi impulsionador para expor, então, naquelas duas fases que eu estava a dizer entre o impacto interior e o impacto exterior, eu acho que para mim esse foi um dos momentos mais marcantes que eu consegui realmente utilizar o poder da comunicação não violenta para expor, sabes? Para Total. fora. Posso só complementar um pouquinho? Acho que Claro. né, nessa situação era uma pessoa completamente diferente da gente. Assim, o nosso grupo ele acabou por, depois de um tempo convivendo, a gente ter uma identidade em que a gente conseguia se comunicar de maneira muito fluida entre a gente, mas essa pessoa ela era muito diferente do nosso grupo. E a gente tinha uma dificuldade tremenda de se comunicar com ele, muito grande. Só que a gente não queria entregar para ele um feedback, uma conversa merda, né? De dizer, olha, que é o que a gente normalmente faz quando a gente está em situações de estresse, dizer, olha, você me desrespeitou, né? Você não me ouviu, você estava cagando para o que eu estava falando. Que era o que provavelmente a gente ia acabar fazendo, né? Sim. E eu acho que foi tipo também muito. Eu acho que nós aí fomos assim brutais, mesmo amigos uns dos outros, porque inclusive inclusive humanos para com essa pessoa, porque repara uma coisa, nós iríamos, imagina, a gente chegar lá e dizer, tu foste péssimo, vou dizer assim, tu foste péssimo quando falámos a semana passada. Repara, o que é que péssimo é para essa pessoa, o que é que péssimo é para mim, sabes? O que é que feedback é que tu estás a entregar a essa pessoa, né? E que valor, né? É isso, que valor é que tu estás a entregar a essa pessoa, tipo, passando um feedback dessa forma, percebes? O que é acionável? O que a pessoa faz com péssimo, né? Tipo, o que eu mudo? Tá, péssimo pode ser uma porrada de coisa. O que eu faço com isso? Por isso que, assim, você comentou por alto, eu vou só fazer uma pausa para explicar. Para quem nunca teve contato com comunicação não violenta, tem, vamos dizer assim, 4 etapas, 4 componentes, obrigada, Lili, que são a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. E a observação era o que a Lili estava falando, de a gente se até aos fatos, ou aos factos, como diz em Portugal. Que é tipo, você olhar para a situação que aconteceu, né? Nesse caso que a gente está dando esse exemplo, essa pessoa não demonstrava que estava a ouvir aquilo que estava sendo dito. Mas ao invés de eu dizer assim, porra, você cagou para o que eu estava falando, né? Você estava ali olhando, tipo,
eu julgar, que é isso que por si só, quando eu começo uma conversa e eu começo ela com julgamento, eu já coloco uma barreira, muito provavelmente aquela conversa não vai correr tão bem, né? Então, quando eu me atenho aos fatos, eu digo, olha, enquanto eu estava conversando com você, eu percebi que você estava a olhar para outra tela, você estava a digitar, estava mexendo no telemóvel, não estava demonstrando atenção àquilo que eu estava falando. Você se até aquilo que você viu de fato, né? Não é julgar a pessoa. A outra parte é o sentimento, que é esse primeiro. Vai, Lili, fala. Não, eu ia acrescentar uma questão às observações, é porque às vezes, assim, julgar faz parte do nosso ser humano, tá? Assim, é impossível nós não julgarmos, porque nós vemos muitas vezes na internet, nós falamos muitas vezes, não julgues, é impossível nós não fazermos isso, ok? E esta questão de observarmos é realmente para nos distanciarmos o máximo possível, e aqui nós julgamos, ok, é do ser humano, mas nos distanciarmos o máximo possível desse julgamento pessoal, não é? Por exemplo, eu disse há pouco, não consigo expressar como tu expressas, caguei para o assunto, ou cagaste para o assunto, essas coisas, mas imagina o exemplo que tu deste de estavas a olhar para o lado, ou estavas a olhar para outro local enquanto eu estava a falar contigo. Então, esta diferença de cagaste para o assunto que eu estava a dizer e estás a olhar para o lado, eu gosto de deixar isso claro porque mostra o quão diferente é nós realmente observarmos. Então, nós vermos com olhos, com atenção o que é que aconteceu, sabes? Os factos, como estavas a dizer. Total. Não, perfeito, porque isso que você falou do julgamento é importante para a gente se acolher, né? Porque senão a gente fala, mas eu sempre julgo, então comunicação não violenta não é para mim. E não a gente vai julgar, mas esse distanciamento é esse exercício que vai acontecendo, né? E a gente perceber que o nosso julgamento ele não é a verdade. Ele é o nosso julgamento, é como a gente processa aquilo. E daí, por isso, esse convite para olhar para dentro, né? Para a gente perceber isso é a forma como eu julguei a situação, agora como de fato foi, né? Exato. Qual é que é a sequência dos acontecimentos, né? O que é que observaste? Eu curto muito isso. Perfeito. Eu acho que isso é um bom começo, né, Lili? A gente conseguir se distanciar, respirar e olhar para aquilo que de fato aconteceu, porque a comunicação violenta, que é o que a gente de fato pratica no dia a dia, e gente, comunicação violenta não precisa ser na porrada, tá? Para ser comunicação violenta. É só de eu falar para a pessoa, caguei, você cagou para mim, e já estou cometendo ali uma violência, né? Pegando o meu julgamento, tacando na cara da pessoa, e lide com isso, e transferindo para o outro lidar com a situação, e não eu lidar com aquilo que eu recebi. Por isso, a parte do sentimento também, eu acho que é o segundo passo, né? É um desafio tão grande, porque a gente não é ensinado a olhar para os nossos sentimentos, a reconhecer o que a gente está sentindo, né? Como é que foi para você descobrir, que você falou que teve um momento que você parou, assim, e enfim, se você quiser dar exemplo dessa própria situação, não sei. É assim, para já eu não fazia ideia eu não conseguia, e acho que ainda hoje eu estou num processo ainda de aprendizagem, tá? Que é identificar o que eu estou a sentir, sabes? Dar um nome a esse sentimento, percebes? E para mim, acho que, sim, o que é frustração para mim, sabes? Ter essa definição por isso é que para mim a CNV marcou tanto, porque foi assim uma roda, eu estou a fugir ao tema, é porque foi assim uma roda de muitas assim, mudanças, sabes? Muitas descobertas, internas. né, Lili? Muitas descobertas, sim, muita aprendizagem, sabes? Assim, e até autoconhecimento. Não é Sim, isso. porque dá nome, é isso. Autoconhecimento, sabes? E então essa questão de dar um nome aos sentimentos
torna mais claro, até eu até relaciono com o julgamento que tu estás a fazer, porque começas a deixar a deixar de lado um pouco o julgamento, porque tu realmente percebes que é sobre ti, sabes? É sobre a tua frustração, é sobre a tua felicidade, o que é para ti ou não essa felicidade, é sobre tristeza, o que é que foi para ti ou não tristeza, e nesse o que é para ti sentir-te acolhida, o que é para ti o acolhimento. Então essa que tu disseste há pouco, essa experiência que a gente passou de dar esse feedback, e fui eu que fui dar o feedback a essa pessoa, não é? Nós preparámos o feedback, foi uma preparação assim brutal, um crescimento brutal, e como é que eu tenho de explicar? Assim, como é que eu vos hei de explicar? Perceber que qual é que foi o meu sentimento quando essa pessoa que não estava a conversar comigo, né? Vou para o teu exemplo que disseste, que estava a conversar comigo e não estava a olhar para mim, ou seja, estava a prestar atenção a outra coisa, conseguir perceber que eu não me senti ouvida, que eu não me senti, que eu me senti, na verdade é o contrário, olha aqui, que eu me senti triste, que eu me senti isolada, e isso foi brutal. E eu acho que isso de reconhecer o sentimento na gente é um eterno aprendizado, né? Porque, pelo menos assim, acho que é algo que a gente devia aprender na escola e não falam disso na escola. Tipo, eu agora, né, tenho minha filha e eu tenho uma das, para mim, musas da comunicação não violenta e da criação não violenta, que é a Elisama Santos. Ela compartilhou esses dias um joguinho para as crianças com cartinhas que dão as características para você, o que você sente no corpo, para identificar aquela sensação, aquele sentimento. Nossa! E é coisa que eu achei brutal, porque, tipo, por exemplo, a tristeza. Você pode estar sentindo no seu corpo um aperto no peito, no estômago, você pode estar sentindo também um aperto, você pode estar sentindo vontade de chorar, você pode estar sentindo arrepio. E não é? Esse tipo de coisa a gente, imagina a gente criando as crianças tendo essa condição de perceber nelas os sentimentos, né? A gente está aí fazendo terapia, né, galera, nessa altura da vida, porque a gente não aprendeu também nem a identificar e nem a lidar. Então, quando você entrega para o outro, né, esse feedback que a gente foi construindo, né? Olha, eu me senti triste, eu me senti frustrada, e depois tem a necessidade, né, que é o segundo passo, mas você entrega para o outro não o julgamento sobre aquilo que ele fez, mas como você se sentiu. E aí não cabe a pessoa concordar ou discordar. Você está entregando vulnerabilidade para outra pessoa também. Olha, foi assim que eu me senti com a sua atitude. É porque na comunicação não violenta é o respeito pelo humano, né? Então, são duas pontes, né? É que a tua necessidade não pise a necessidade do outro, né? É que a tua humanidade não pise a humanidade do outro. Então, eu acho que quando nós começamos a ter esta clareza de o que é que tu observaste, o que é que tu sentiste, é sobre ti. Qual é que é a necessidade, que é o passo que a gente vai, é sobre ti. Então, para mim, isso é não pisar a humanidade do outro, sabes? É não pisar o respeito do outro, a liberdade do outro, sabes? E é porque eu acho que, para mim, nossa, a mudança, a transformação está aí, sabes? Total. Para mim também. O terceiro passo é a necessidade, né? Que é quando a gente, então, quando a gente olha para esse sentimento, fala para o cara, olha, eu me senti frustrada. E você vai se perguntar, por que você se sentiu frustrada? A necessidade mora aí. Então, eu me senti frustrada porque eu tinha necessidade de ser ouvida, eu tinha necessidade de me sentir acolhida, eu tinha necessidade de ser respeitada, enfim.
E, aliás, por esses 2 pontos, bem legal para quem quiser se aprofundar, tem na internet listas. Lista de sentimentos da CNV, lista de necessidades da CNV. Porque assim a gente começa a praticar, né? No início a gente pode ter uma cábulazinha ali, uma cola em que a gente vai refletir isoladamente, e depois isso vai ficando fluente, a gente já consegue utilizar no dia a dia. Mas recomendo fortemente para quem quiser começar, né? Dar uma olhada na lista de sentimentos e lista de necessidades, para esse primeiro convite da autoobservação e do autoconhecimento. Sim, e tu falaste que eram passos. Eu, na verdade, eu gosto mais do nome componente, eu vou-te explicar porquê. Eu também acho que sim. Obrigada por trazer de novo. Eu tenho o hábito de falar passos, mas eu também gosto mais de componente. É porque não tem que ter uma ordem, né? Então, e essa descoberta depende de cada uma de cada pessoa, né? É individual. Então, às vezes quando nós falamos passos parece que tem que ser seguido, mas neste momento, a pessoa que me está a ouvir sentir que se deve conectar mais com os seus sentimentos, então vai lá nos sentimentos, olha a listinha e começa a tentar perceber em que acontecimento, né, é que ela sentiu cada uma daqueles sentimentos. Faça a expressão. Para mim, a descoberta começou por aí, sabes? Para mim também. Pelos sentimentos, acho que Para mim foi maior. Para mim foi pelo sentimento, mas logo em seguida foi necessidade, porque os sentimentos eu acho que eu consegui identificar até com alguma rapidez, mas necessidade não. Necessidade para mim acho que tinha que cavar mais para perceber por que eu estou me sentindo frustrada, que necessidade tem aí por trás, né? Então, estou louca para ouvir o segundo exemplo, mas antes da gente falar do segundo exemplo, eu queria só falar do último componente, então, que é o pedido, que acho que é muito importante. Quer comentar desse exemplo, Lili, do pedido, o que foi que a gente... Enfim, o que é o pedido, o que a gente acabou pedindo? Então, eu vou dizer que eu não me lembro o que é que nós acabamos por pedir, portanto, vais ter que me ajudar. Tá bem. Mas o que é o pedido? O pedido é nós trazermos com clareza, não é? E nem sempre tem que haver um pedido, ok? Quando damos um feedback, nem sempre tem que haver um pedido. Mas o pedido é nós trazermos com clareza que ação, né? Ou que comportamento é que nós pedimos à outra pessoa que faça, né? Mas o que é que acontece aqui? Eu gosto de frisar que isto é um pedido, então nós temos que esperar que nem sempre essa pessoa pode aceitar o pedido que nós estamos a fazer. Então faz parte de respeitar também faz parte da comunicação não violenta, né? Nós respeitarmos o espaço da outra pessoa, né? A decisão da outra pessoa, que ela pode não aceitar o nosso pedido também. Eu gosto de dizer tipo, que o pedido deve ser assim, específico, né? A gente não deve ser um pedido como agora não me lembro de nenhum exemplo, mas não deve ser um pedido que seja sem ser. Preciso que você melhore. Preciso que você melhore. Isso, está ótimo. Isso. Melhor em o quê? Em quê? Como? Então tem que ser uma coisa específica, né? Nesse exemplo, eu acho que a gente pediu para ele olhar para o ecrã direcionado onde nós estávamos falando e não fazer coisas em paralelo. Eu acho que foi isso, mas eu também não tenho mais certeza ainda. Ele estava contando com a sua memória, Lelina. Não, desculpa, não me lembro. Tá tudo. Quer contar o segundo exemplo? Estou curiosa para saber. O segundo caso em que você usou, que acho que foi mais pessoal, não sei. O segundo caso foi mais pessoal. Isso, sabes que eu, assim, acho que para fora, as experiências que eu tenho foram mais a nível profissional, sabes? Ou pelo menos que eu me recordo. Mas em casa, pobre do meu marido, ele aturou muito mais do que as outras pessoas. E, inclusive, o meu marido e a minha irmã. Vou-te explicar porquê. Porque para mim foi mais fácil encontrar um ambiente mais seguro, onde eu pudesse realmente
experimentar, sabes? E o exemplo que eu queria trazer, não vou contar pormenores assim muito grandes, tá bem? Mas discussão de marido, tá? Marido e mulher, discussão de casal, tá? E a primeira vez que eu utilizei CNV, assim, foi a semana a seguir a uma retrospectiva que o Romeu preparou connosco com os componentes da CNV. Nossa, essa semana foi uma morte. Foi mesmo. Então imagina, discussão de casal sobre finanças, tá bem? Ninguém tem, só acontece aqui em casa. Só na sua casa, Lili. Nossa, eu estava fula, eu disse tudo, assim, tudo o que deveria ter dito e o que não deveria ter dito, tá? Eu chorei muito nessa discussão. E só depois é que me bateu assim a ficha, né? Caiu a ficha. Nossa, poxa, tu estás a aprender uma cena tão fixe. Tiveste que reagir ali no momento, não aplicaste nada daquilo que estás a aprender. E então eu fiz o trabalho depois de escrever assim, o que é que eu observei, assim, qual é que foram os meus sentimentos naquele momento. Que pedido, sim, para mim as necessidades ainda hoje é algo que eu tenho que trabalhar muito, tá? E então no início eu saltava esse componente, assim, eu nem sequer olhava para ele porque ele já me trazia alguma frustração porque eu não conseguia expressar qual é que era a minha necessidade. Acho que hoje estou um bocadinho melhor, mas tenho muito a batalhar ainda. E eu fiz isso, olha, foi umas 3 ou 4 da manhã, porque eu não conseguia dormir, e eu fiz isso a esse horário, e assim, eu fui para a cama muito mais leve, muito mais calma, e no dia a seguir eu fiz uma cena brutal, tá? À hora de jantar, com as minhas folhazinhas todas escritas, e por isso é que ela atura muita coisa, e eu falei, eu li, Eu estou imaginando a cara dele vendo você. Nossa, assim, estava as folhinhas aqui ao lado e eu a falar e eu a ler. E E qual foi a assim, reação dele, Lili? ele não disse nada, eu também não diria nada com aquele momento tão esquisito. Mas foi assim, foi uma das experiências que eu acho que eu trago mais comigo, presente agora, porque os momentos a seguir, sabes? As conversas a seguir eu acho que tornaram-se mais fáceis porque eu consegui, nem sempre é fácil, vou dizer, né? Aquilo sai no Não. momento, sai no momento. Mas eu acho que é transformador o facto de tu começas a falar com clareza, sabes? E respeitando-te a ti e ao outro. E essa, pá, imagina, eu disse aquilo que deveria ter dito e o que disse e não interessa. Foram cenas, mas imagina, eu hoje eu tenho momentos que eu consigo, tipo, no meio da discussão parar e pensar, vamos observar o que está a acontecer. Respira. Olha que fixe. E isso é isso. Demorou, né? Assim, demorou muito tempo. Mas eu acho que é um exemplo que nós temos relações, né? Seja com o marido, eu contigo, né? Existem relações entre as pessoas. Quanto mais transparente, clara essa relação for, quanto mais verdadeira essa relação for, melhor para nós os dois, certo? Para nós os dois, para as pessoas que estão nessa relação. Eu acho que quando tu disseste há pouco que como é que nós conseguimos nos relacionar com outras pessoas, né? Num ambiente com pessoas num ambiente diversificado, não é? Não é do dia para a noite, mas eu acho que ajuda bastante tu teres este vamos parar um bocadinho, vamos observar o que está a acontecer.
sabes? Torna-se mais. A palavra humana é a palavra que me vem sempre à cabeça, mas eu acho que é mesmo isso. É nós pensarmos no quão estamos qual é que é o valor que nós estamos a entregar à outra pessoa, sabes? E a nós mesmos. Porque eu acho que também não nos faz bem, não acho, tenho certeza, não nos faz bem nenhum nós, por exemplo, no exemplo que eu estava a dizer, tipo uma discussão sem a na beira e nós não conseguirmos trabalhar essa discussão, sabes? Completamente, completamente. Eu acho que aqui em casa, nós dois somos bastante explosivos. E aí se junta pólvora com gasolina, filho, basta uma faísca, aquilo vai explodir. Cá E em o que a casa é o gente... contrário, né? É, verdade. É, total. E aí quando explode, e é algo que eu e ele, a gente tem conversado muito, quando explode, tipo, já entornou, já deu merda, beleza. Agora, o nosso caminho é como é que a gente reata e se reencontra. Porque casamento é isso, né? Não basta só amor, é um exercício direto de aparar as coisas que estão dando merda e se reencontrar. E aí a conversa no dia seguinte, né? Ou no momento seguinte, nas horas seguintes, na semana seguinte, para quem precisa de mais tempo, tem esse potencial da gente conseguir ter conversas claras, né? E eu acho que, para mim, você comentou que talvez a sua dificuldade maior seja na necessidade, eu acho que para mim a maior é a observação, a minha maior dificuldade, sabe? Eu fico tão maluca quando eu fico estressada, assim, que a minha Não lente vês. fica embaçada, eu não consigo ver o que aconteceu. É difícil para mim me descolar ainda. Tu lembraste-me agora, no curso que eu fiz de CNV, todas as quintas-feiras eu acho que já te tinha contado, todas as quintas-feiras a gente encontrava-se para ouvir, né, e criar empatia com alguém e ajudar essa pessoa a ter clareza do momento, né? A pessoa que estava fazendo o curso trazia um caso que ela tinha passado e aí vocês conversavam sobre Exatamente, isso. exato, Ok. sim, exato. Era como se fosse um porto seguro onde a gente tínhamos ali partilhávamos experiências, não é? Pronto. Uhum. E houve um dia que houve uma colega que trouxe um caso que tinha também, na verdade, tinha discutido com o chefe, tá? Então não foi casamento. E eu já te digo porque é que eu quero trazer este exemplo. Foi com o chefe dela, e ela disse que houve um momento que ela deixou de ver e ela não se lembra sequer, ela não se lembrava sequer o que é que ela tinha dito, o que é que ele tinha dito e como é que tinham chegado àquele momento. E tu agora lembraste-me o exemplo dela. E porquê é que eu estava... Assim, foi muito difícil para nós. Assim, nós acolhemos, né? Acolhemos a situação dela, o sentimento dela. Assim, mas foi difícil nós falarmos sobre pedidos, porque ela dizia mesmo, aquilo tinha acontecido no dia, tá? Então ela tinha trazido ainda o problema à flor da pele, né? Ainda estava muito acesa a discussão, mas a questão é que tu falaste com o teu marido, não é? Ali o casal, mas na verdade se a gente pensar, é com qualquer pessoa, porque é uma Qualquer relação. pessoa. Qualquer pessoa. Né? A gente interage, são interações, a gente tem que comunicar. Total. Certo? Eu consigo praticar mais com a minha filha, e apesar de eu saber que ela ainda não entende, tipo, por exemplo, um momento de birra sei lá, acho que principalmente birra, são momentos que estressam a alma, né? Você tá ali, só que com a Maria, consigo olhar para ela e ter mais calma, mais rápido, voltar para o meu estado de mais calma rapidamente, nem sempre, né? Mas voltando, com a minha filha, eu acho que eu consigo retornar ao meu estado de calma um pouco mais fácil. E aí eu digo para ela, filha, eu tô me sentindo, sei lá, tipo, eu sinto que eu preciso de um espaço agora, e eu preciso que você fique no chão um pouco, porque a mamãe está com dor na coluna. Então,
eu consigo fazer isso com ela de forma mais clara e mais automática. Mas nem sempre eu consigo também. E essa coisa principalmente se alguém me perguntar logo em seguida do que aconteceu, tiver entornado o caldo, como eu digo, fazer observação é foda. Sim. Sim. É algo que a gente vai praticando, é assim. E eu acho que é algo que a gente vai praticando, e eu acho que podemos também deixar a mensagem aí para quem está a ouvir, que não se julguem, sejam empáticos consigo, acolham-se, porque nós somos humanos, assim. E isto é um processo, né? O tema te afeta a ti, não é? O problema te afeta diretamente a ti, é normal. A gente vai ter que dizer que as coisas às vezes saem fora do nosso controle. E está tudo bem. Acho que o importante a seguir é nós, ok, então agora passou, como tu disseste, passou o momento a seguir, né? Ok, o que é que eu vou fazer diferente, né? Acho que isso é uma parte muito importante, a gente aceitar que também a gente frita. Total. E eu acho que CNV é mesmo isso, é um processo e é exercício. Porque, para mim, assim, acho que uma dos maiores, acho que eu nem falei isso para você, mas um dos maiores motivadores para eu fazer essa conversa com você agora, eu sinto que eu estou precisando beber dessa fonte de novo, sabe? Porque eu estou me afastando. Momentos de estresse vão vindo um em seguida do outro, um em seguida do outro, e quando eu vejo, eu já estou reagindo só no automático. E aí, quando a gente tem essas ferramentas, né, perto da gente, dá para voltar. Você sabe como voltar, você sabe que existe aquela outra forma de fazer. Então, eu estou nesse momento, nessa conversa, tipo, olha que bom, né? Eu já tenho esse conhecimento, eu consigo voltar para esse lugar, que para mim é um lugar de segurança hoje em dia. Né? Eu me sinto muito mais feliz comigo quando eu consigo reagir a qualquer situação de estresse usando a CNV, porque eu sei que eu estou me respeitando, eu sei que eu estou respeitando o outro, e eu sei que o final daquilo ali vai dar sumo, né? Não vai ser um saco de cocô que eu jogo na cara do outro. Vai ter valor, vai ter valor para as duas, sabes? Para as duas, assim, para os dois e para a relação entre vocês. Então, acho que isso é, assim, a cena mais ia dizer valorosa, mas ia repetir a palavra, mas assim, mais importante, sabes? Total. Ô, Lili, para a gente deixar assim, de dica para as pessoas, que fontes que você bebeu, assim, que você indicaria para quem quiser começar, ou para quem quiser se aprofundar, enfim, para quem quiser voltar, né, como eu, para esse lugar. Tá. Olha, assim, para quem quer começar, a minha principal inspiração a minha principal fonte, não inspiração, a inspiração foste tu, logo no início quando começaste. A minha principal fonte é o Instituto CNV do Brasil, tá? São cinco mulheres, acho eu, 5 mulheres maravilhosas, e elas trazem a CNV de diferentes prismas, assim, um prisma organizacional, um prisma de parentalidade, um prisma introdutório, ou seja, para quem quer começar realmente a aprender a observar o que é a observação, o que é a CNV, qual é que é a origem, os componentes, pronto. Então, eu para mim, assim, acho que é dos sítios mais completos, assim, simples, uma fonte espetacular. E elas têm, para quem quiser começar, tipo, não quiser fazer o curso direto, elas têm podcast também. Eu não sei se elas continuaram atualizando, mas eu lembro que eu ouvi muito. Eu estava grávida e eu lembro de um episódio que elas falavam sobre volta ao trabalho. E aquilo, eu grávida chorando.
Então, acho que Sim, pode ser um lugar legal para quem quiser começar e gratuito, né? Então, sim, 100% gratuito, podcasts, artigos, assim, e assim, quem quer recomeçar, agora recomeçar, é... peraí, deixa eu anotar, Lili, quem quer. Ai, nossa, assim, para quem quer recomeçar, não, não, acho que a fonte que eu ia dizer é a mesma, tá? Mas ai não, deixa-me dar mais uma fonte, desculpa, eu tenho que dar esta, que é o podcast da Brené Brown. Brené Brown, sobre vulnerabilidade, desculpem. Assim, Brené Brown, meu Deus, mudou minha vida. sim, eu acho que os temas os temas se relacionam assim a 100%, eles tocam não existe um sem o outro. E ela também fala sobre comunicação não violenta, e acho que assim, é uma fonte inspiradora. Assim. Super assino Ah, embaixo. Amo essa mulher sim. e devo muito parte da minha transformação a ela também. Amo, amo. Mas fala, é para quem quer recomeçar. Fala que eu tô aqui querendo anotar, Lili. Não, para quem quer recomeçar, é, eu, eu não tenho nenhuma fonte, eu vou sugerir um exercício, Tá bom, tá? tá. Que é o exercício da escrita. É, Porque é que eu recomendo esse exercício? É, eu acho que quando nós passamos para o papel o nosso problema, aquilo que nós observamos, aquilo que nós estamos a sentir, eu acho que ele torna-se mais claro. E para alguém que quer recomeçar, acho que, bem, eu acho que isto depende de pessoa para pessoa, mas eu recomendo isto, porque é um momento em que a pessoa se cuida dela, é um momento em que ela se pode acolher, é o momento dela. Eu acho que isso diz muito deste autoconhecimento que a CNV traz. Então, para quem quer recomeçar, eu sugeria esse exercício. Parei. Tá? Sabe que até hoje tem um post velho que ele fica aqui colado no meu ecrã que tem observação, sentimento, necessidade e pedido. Porque, apesar de eu já estar em contato com o tema há bastante tempo, muitas vezes eu esqueço, né? No meio do furacão, então é aí que eu esqueço mesmo. Boa. Mas quer deixar mais alguma dica, Lili, para quem quer, sei lá, começar ou mais alguma fonte? Tem o livro também, né? Tem o livro. A gente não falou do Marshall, é Não verdade. falou do Marshall, né? É verdade. O Marshall Rosenberg, acho que é assim que se diz o nome dele, né? Acho que sim. Espero não estar a dizer calúnia nenhuma, peço desculpa ao senhor. Ele tem, na verdade, é assim, ele é um senhor muito fofinho, ele fez um estudo, ele é o pai da CNV, né? É, ele tem vídeos no YouTube a explicar cada um dos componentes, a explicar o que é CNV. São vídeos alguns demasiado longos, mas na generalidade são vídeos muito simples e que trazem sempre exercícios. Então acho que isso também é uma excelente fonte. E tem o livro dele, certo? Um ou dois, já não me lembro. Acho que são Acho que dois. são dois. Acho que são dois. Pronto, eu na verdade não posso recomendar porque eu nunca li nenhum. Desculpa. Foi É, eu li o primeiro, mas já tem muito um, tempo. E eu acho os cursos muito mais legais e mais práticos e o podcast tá. também. O curso, elas têm todas essas, é assim, uma vez por mês ou não sei, todas as quintas-feiras, elas criam também um momento de empatia, que é um círculo de empatia. Então, é um ambiente muito seguro, onde a gente pode também praticar. Então, quem quiser. Fiz. Lili, obrigada. Eu Nossa, obrigada espero eu. que. Doeu, Lili? Doeu? Está a doer menos agora, mas assim, o meu coração ainda está aqui assim, não está, já está mais fraquinho, não, que horror, coitadinho, já está mais calmo, mas, mas ainda está aqui a palpitar bastante.
Obrigada. Olha, Sim, super obrigada pelo convite. Tu és a minha inspiração para muita, assim, és a minha inspiração para a vida, na verdade. Assim, e a CNV começou contigo. É um orgulho imenso ter vindo conversar sobre este tema, trazer aqui algumas experiências e a minha própria transformação. Sim, vocês, assim, o nosso grupo de amigos presenciou mais de perto assim, as mudanças, mas eu tenho assim, acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho em mim foi da transformação que eu consegui fazer com base no CNV. Eu cresci, linda! eu cresci Cresceu imenso. imenso, imenso. É lindo de ver. Obrigada. Obrigada por teres iniciado isso. Obrigada ao Romeu por também ter continuado, né? Ele falou connosco bastantes vezes sobre isso, que é um amigo nosso, levo no coração todos os dias comigo. E pronto. Obrigada, meu bem, foi lindo. Foi muito lindo, obrigada. Assim, pessoal, para eu não esquecer mais uma vez, se inscrevam no raio do canal. Inscrevam-se! Poxa! Poxa, tem que ficar me indigando todo vídeo, gente. Entregando aqui uma conversa de qualidade, pelo amor de Deus, vai se inscrever nesse canal já. Curtam aí, comentem o que vocês quiserem. Eu vou deixar também na descrição, vou pedir para a Lili me ajudar com os links das referências que a gente deu aqui, para deixar aí para vocês começarem esse caminho. E olha, como sempre, mandem DM, vamos conversar, trocar ideia. Sempre também no Instagram eu tento compartilhar conteúdo sobre os assuntos que a gente conversa aqui, com a velocidade que me permite, que eu estou afim, que eu não sou escrava de ferramenta, mas tento sim compartilhar. Então, quem puder e quiser interagir, depois contar como é que está sendo essa jornada, fica aí o convite para essa transformação que o CNV pode proporcionar. Um beijo, Lili. Obrigada. Pessoal, até o próximo episódio. Um beijo. Fui!